Bom, iremos começar esta última e tardia mesa com um resumo do que se passou e peço então ao Rodrigo. Rodrigo. Sim, está ligado. Agradecendo desde já o trabalho que tiveram ao longo deste debate, está bom? É a primeira vez que eu sou relator de uma conferência, portanto, não é uma carreira que eu recomendo particularmente, mas é uma experiência a fazer se puderem. Eu optei, porque as coisas têm que ser feitas todas muito em cima da hora, optei por não tecer comentários sobre a última sessão, esta que acabou de decorrer, porque tive a acabar de terminar, preocupei-me mais em fazer um texto que fosse mais conciso e mais sólido, e até porque esta última sessão acabou de se passar, portanto ainda está muito fresca nas vossas cabeças. E já foi resumida, exatamente, eu ia dizer isso, em jeito diplomático. E eu vou ler, precisamente porque não queria fugir com aspectos menos informais ou mais desviantes. Eu e a Catarina Lorga, que está ali sentada, que me ajudou particularmente sempre que não foi possível eu estar na conferência porque estava a preparar o texto, e fomos alternando. Ela fez algumas partes, eu fiz outra e fomos fazendo assim. Portanto, ficámos a cargo de relatar as principais ideias discutidas ao longo dos diversos debates, que esta conferência sobre as problemáticas da natalidade em Portugal, procurando identificar em jeito de síntese e conclusão os desafios que este encontro proporcionou. Queríamos, antes de mais, felicitar a todos os que participaram e organizaram esta conferência, e em particular àqueles que contribuíram com a apresentação dos resultados dos seus trabalhos de investigação, bem como todos aqueles cujas intervenções vieram enriquecer as discussões em torno das diferentes problemáticas da natalidade. Tal como era o seu objetivo, esta conferência não se circunscreveu apenas à apresentação de dados científicos e objetivos sobre a natalidade. Este encontro proporcionou também o debate interdisciplinar, reunindo especialistas de diferentes áreas das ciências sociais, desde a sociologia e a demografia à geografia, da medicina, ciências sociais, mas também da medicina ou do direito, e um profícuo e importante confronto entre as posições de diversas organizações e associações que representam os cidadãos e os seus interesses, valores e preocupações no que respeita à natalidade, à fecundidade ou, de um modo mais geral, à vida familiar. Ao longo de 7 sessões que deram corpo a esta conferência, assistimos a diferentes exercícios de reflexão com base nas diversas temáticas associadas ao problema da natalidade em Portugal. Na primeira sessão, procurou-se delinear as problemáticas da natalidade, insistiu-se na necessidade de uma incessante desconstrução dos discursos ideológicos que associam a natalidade à ideia de um suicídio demográfico, e alertou-se para o necessário exercício de interpretação dos números e dos resultados estatísticos que, pela sua natureza, não podem falar por si. Embora a preocupação com a baixa fertilidade não seja persistentemente empolada nos discursos de diferentes atores sociais e políticos, argumentou-se que o objetivo das políticas de família não deve ser a promoção da fertilidade propriamente dita, mas o estabelecimento das condições necessárias ao apoio dos indivíduos e das famílias no exercício do seu direito à concepção, para utilizar as palavras de Lester Bandeira. Esse apoio é fundamental, atendendo, sobretudo, à importância que a incerteza assume neste processo. Incerteza é essa, que é particularmente saliente quando hoje, depois de anos pautados por progressos educativos, as famílias em Portugal questionam o projeto educacional dos filhos. Na segunda sessão, foram apresentadas as linhas de evolução da natalidade em Portugal e escrutinados os fatores subjacentes ao declínio acentuado que esta tem vindo a testemunhar, refletindo-se em particular sobre as consequências do progressivo adiamento do primeiro filho num país onde as mulheres têm, em média, apenas esse filho, num país onde os segundos nascimentos explicam grande parte
grande parte é 60%, do declínio da fertilidade observado desde 91. Num país que revela variações geográficas do próprio índice de fecundidade, assumindo ainda valores mais baixos do que a média na faixa interior do norte e centro de Portugal continental e da região autónoma da Madeira. E, enfim, num país onde as dificuldades de avançar para um segundo filho se prendem com diferentes razões apontadas pelos casais, dentre as quais se destacam as preocupações económicas e os elevados custos da educação, a relativização da parentalidade enquanto objetivo de vida, a discordância entre os parceiros no que toca à decisão de ter filhos, o receio de que um filho possa vir perturbar a intimidade do casal ou, tão somente, problemas de fertilidade. Sublinhou-se, então, que as medidas políticas que se pretendem eficazes na criação de um ambiente favorável à decisão de fecundidade dos casais deverão, sobretudo, ter em conta aqueles que ainda pretendem procriar. E porque estes são constituídos por mulheres e homens, também se reconheceu que a demografia, que recorre a indicadores tradicionais recolhidos para as mulheres, precisa começar a falar nos padrões reprodutivos dos últimos. De resto, alertou-se que, se não há diferenças importantes entre as intenções dos homens e das mulheres, há assinaláveis desencontros nos respectivos calendários. Na terceira sessão, já no âmbito da relação entre natalidade e saúde reprodutiva, começou-se por interpelar os argumentos ideológicos que associam o declínio da natalidade ao uso de métodos de contracepção e ao recurso ao aborto, práticas que, na realidade, são menos a explicação dessa queda do que a expressão do desejo de limitar os nascimentos e de reduzir a dimensão das famílias. Expressão essa que se desenvolve num contexto de liberdade de escolha e direito dos indivíduos, quer ao controle da natalidade, quer às condições para ter os filhos que se deseja. Abordou-se o problema da infertilidade dos casais numa perspectiva interdisciplinar, ou seja, não apenas numa perspectiva médica, mas procurando-se igualmente caracterizar e debater o enquadramento sociocultural e jurídico destas situações particularmente difíceis para aqueles cuja oportunidade de verem concretizado o desejo de serem pais não adotivos está nas mãos da medicina, através da procriação medicamente assistida. Neste debate houve ainda a oportunidade para refletir e debater dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, se por um lado houve um esforço para capacitar os indivíduos em termos contraceptivos, por outro, quando estes são confrontados com uma situação de infertilidade, deparam-se com um universo estranho e com a ausência de recursos cognitivos fundamentais ao exercício de uma escolha esclarecida. Trata-se de um problema de iliteracia no que toca à relação entre idade e concepção, que urge por cobro, através da transmissão de informação, para que os casais possam tomar decisões verdadeiramente capacitadas no que à procriação diz respeito. Em segundo lugar, o desfazamento da legislação especificamente dirigida à procriação medicamente assistida e os comportamentos de adiamento dos filhos. Esse desfazamento entre, por um lado, a estrutura legal e tudo o que está previsto para ajudar os casais a serem férteis, e, por outro, os comportamentos daqueles que cada vez vão ter filhos a partir dos 38, 39, 40 anos de idade, representa afinal mais uma variável a ser levada em linha de conta na análise dos comportamentos reprodutivos dos casais. Na quarta sessão, procurou-se avaliar o impacto das políticas de família sobre as tendências de fertilidade na Europa e em Portugal, observando-se que todas estão correlacionadas positivamente com a natalidade, apesar das variações que se observam entre os diversos contextos nacionais. Por exemplo, a licença parental tem menor impacto nos países onde os serviços de cuidados à criança são praticamente inexistentes. Estes resultados comparativos vêm corroborar a noção de que as políticas de família são instrumentos fundamentais no apoio aos casais na articulação trabalho-família, o que deve ser particularmente recordado no atual cenário de ausência de uma estratégia política no que a conciliação diz respeito, bem como de redução de muitos dos apoios que até há alguns anos tinham sido promovidos. Este recente cenário de agravamento das condições de vida das famílias caracteriza-se pela redução progressiva do apoio económico às famílias, pelo aumento da carga fiscal, nomeadamente no caso das famílias com dependentes menores de idade, e também de simples manutenção dos apoios existentes no âmbito dos subsídios parentais. Este cenário resulta de decisões políticas num contexto de crise económica, onde não apenas se alargam e aprofundam as situações de pobreza, afetam particularmente determinadas configurações familiares,
as famílias monoparentais, por exemplo, e, em última instância, o presente e, particularmente, o futuro das crianças. Entre os efeitos da crise na conciliação e, portanto, nas condições dos casais para delinearem estratégias de procriação, tem sido a intensificação do trabalho doméstico e a intensificação da discriminação no local de trabalho. Foi assim evocado o exemplo da Islândia, país que, num cenário de crise, apostou numa política de licenças parentais transferíveis entre cônjuges, tendo esta aposta contribuído para um crescimento da natalidade. Mas se as políticas sociais são fundamentais, pode questionar se estas são suficientes para contrariar a queda da natalidade, sobretudo nos meios mais desfavorecidos, numa conjuntura de desinvestimento na formação dos adultos pouco qualificados, tal como demonstra a recente extinção dos centros de novas oportunidades. Já na quinta sessão, procurou-se refletir sobre a relação entre natalidade e conciliação trabalho-família, procurando-se, em particular, avaliar o peso das condições laborais e organizacionais. Com efeito, é colateral ao cenário de crise económica e degradação das condições laborais, a vulnerabilidade laboral crescendo, em particular, os casais em que ambos os cônjuges estão desempregados, a segregação sexual e constrangimentos inerentes a uma organização do trabalho que combina a adoção do modelo japonês Lean com uma herança cultural autoritária, traduzindo-se numa gestão hard, passo o anglicismo, instrumentalista, e, portanto, foi sublinhada nesta sessão a importância de assumir a relação entre natalidade, conciliação e família para uma verdadeira política de conciliação, recordando-se, no entanto, que se a conciliação é um direito fundamental que está na Constituição, grande parte desconhece esse direito. Este déficit no plano do exercício da cidadania, a defesa do direito à conciliação, tem na sua gênese a mesma razão das dificuldades relacionadas com a fertilidade, observadas numa sessão anterior, como se os casais que adiam o nascimento, com que os casais que adiam os nascimentos dos seus filhos se deparam, ou seja, a tal iliteracia que eu falava, que importa combater. Uma evidência deste déficit de cidadania encontra-se na ausência desse direito na negociação coletiva, que se acrescenta assim à própria resistência das entidades patronais ao exercício desse direito. Sublinha-se que a administração pública tem de dar o exemplo, embora, sendo possível ter flexibilidade de horários no setor público, este não tem dado provas de boas práticas no sentido da conciliação. Por outro lado, insiste-se na necessidade de um acordo interpartidário para haver uma verdadeira política de conciliação que tem forçosamente apenas efeitos no longo prazo. Exemplos: a conciliação tem que estar presente na negociação coletiva, alterações ao Código de Trabalho, um organismo como a CIT deveria ter poderes inspectivos para criar uma confiança entre os cidadãos no sentido da reivindicação dos seus direitos. Em caso da não renovação de contrato, no caso das mulheres grávidas, as indemnizações teriam de ser agravadas, a parentalidade deve ser mais flexível e com caráter de maior obrigatoriedade para o homem, apoio à infância, que as empresas que promovem que as empresas que promovem a conciliação tenham benefícios fiscais, entre outros. Foi ainda salientada a importância de identificar as empresas com más práticas através da denúncia em associações que asseguram o anonimato, mas reconhecendo-se que os baixos níveis de associativismo em Portugal são também um sinal do déficit de cidadania que se observa na não reclamação dos próprios direitos à conciliação. Assinala-se, contudo, que o maior problema reside no modelo de gestão empresarial, caracterizado pela predominância de um paradigma autoritário, pela resistência à formação e, sobretudo, pelo autoritarismo ao nível das chefias intermédias, que é particularmente saliente e inalterado, e persiste inalterado. Insiste-se que dá formação aos empresários, mas que permanecem chefias intermédias, demonstrando um efeito pigmalião, que mais não é do que a expressão lógica de dominação de classe, que aqui se articula particularmente com a dominação masculina, ou não fosse a observada resistência que muitos profissionais fazem à entrada nos círculos de poder, sobretudo dominados por práticas associadas aos homens, não fosse essa resistência dessas mulheres uma forma de reproduzirem os comportamentos incorporados atribuídos à condição de dominadas.
importa observar que a reivindicação dos direitos à conciliação encontra razões não só no déficit da informação, mas também na própria lógica de dominação de género. Finalmente, debateu-se ainda nesta sessão o facto de a situação de ausência de uma estratégia política nacional de apoio à conciliação ser apenas mitigada por algumas iniciativas desenvolvidas a nível local e regional, dinamizadas por câmaras municipais e por juntas de freguesia. Finalmente, a sexta sessão constituiu-se como espaço de debate em torno do relatório para um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade, deste espaço destinado à crítica retém-se o seguinte conjunto de comentários. No que respeita aos aspectos positivos observados, elogiou-se o relatório na sua estrutura e nas propostas concretas que enuncia. Destacou-se a importância de colocar no espaço público um conjunto de propostas sobre a natalidade, a relevância da apresentação de alguns aspectos essenciais para a análise, exemplo, as boas práticas empresariais, a importância do compromisso político em torno do tema, proposta, por exemplo, para 5 legislaturas, a necessidade de políticas integradas, sublinhando-se que a crise do Estado Social não se combate com a natalidade, referindo-se que este é um compromisso de longa duração. E, por fim, mais concretamente, elogiou-se, por exemplo, as propostas de flexibilização do horário na função pública. No que respeita aos aspectos menos positivos observados, criticou-se a falta de clarificação de cada medida proposta, 2 omissões em particular, em relação à imigração, nenhuma medida comporta esse fator, e os conteúdos curriculares, sendo esta uma questão cultural, pelo papel que a escola exerce através dos seus programas no seu papel para a igualdade de género. 2 ideias que, em particular, podem ter uma leitura equívoca, é outra crítica, a leitura de que a criança não é muito valorizada e a natalidade surge assim como forma de evitar o envelhecimento e de que é a salvaguarda da segurança social. Outra crítica consiste na ausência da diversidade das famílias. A família tradicional representa, lembremos-nos, 1/3 das famílias. Pergunta-se, em jeito de crítica e de interpelação, não é um obstáculo à natalidade limitar o tipo de família? Outra crítica consiste em sublinhar que o Estado não deve ter uma moral no que respeita, por exemplo, à procriação medicamente assistida. Outra crítica ainda no que respeita à justiça fiscal. A maior parte dos benefícios propostos apenas melhora as condições da classe média, enquanto muitas famílias não têm IRS. As políticas públicas foram desenhadas neste contexto sem considerar a forma como se articulam entre si. Questionou-se até que ponto, aliás, devo referir a importância disto, porque ao longo da conferência houve oportunidade de constatar que precisamente o impacto das políticas depende muito de cada política, depende muito de como está articulada com as outras. Por exemplo, no caso das licenças parentais, podem ter mais ou menos efeitos se houver muitos serviços ou poucos serviços de apoio à pequena infância. Questionou-se até que ponto o relatório compatibiliza as questões das políticas públicas com a igualdade de género, pois só num quadro social de igualdade entre homens e mulheres a natalidade terá condições de crescer de forma sustentada. Sublinhou-se a importância de perceber os atores diferenciados que vão ser alvo dessas políticas. Referiu-se à ausência do eixo de apoio económico às famílias. Sublinhou-se a importância de um compromisso político. Se a natalidade parece criar consenso na realidade, as medidas políticas podem ter um impacto muito diferente do ponto de vista das famílias. Não nos esquecemos que as políticas nunca são neutras, não é? Entende-se no relatório, neste contexto, o relatório entende-se que o tempo parcial é uma medida numa perspectiva da ativação... Desculpem, estou a ler mal. O tempo parcial deve ser entendido enquanto medida numa perspectiva da ativação de emprego. Mas, do ponto de vista da conciliação, não surge neste relatório na sequência das políticas das últimas décadas. Aliás, não podia, no nosso contexto português, corre-se o risco de ser uma medida transitória. Portanto, considera-se antes mais apropriado retomar medidas já implementadas.
Uma última crítica que se destaca ainda tem a ver com a ausência de uma recomendação no sentido de uma redução do tempo de trabalho. Finalmente, os autores do relatório procuraram rebater as críticas tecidas. Entre os diversos argumentos avançados, destacamos a aceitação positiva por parte dos parceiros sociais e partidos políticos, a anulação de algumas propostas, por exemplo, a imigração e os currículos, portanto, era uma forma de rebater a crítica, precisamente, à ausência destes conteúdos no relatório. Portanto, e a anulação dessas propostas teve a ver por o facto de se considerar que elas poderiam assumir demasiado relevo e transformar-se indevidamente no centro da questão, considerando que a imigração e os currículos devem ser simplesmente reconhecidos como uma parte da questão. Contraposto que a natalidade não é entendida no relatório enquanto solução para o Estado Social, considerando-se a enorme dificuldade, por razões ideológicas, de introdução da discussão sobre a sustentabilidade do Estado Social no debate público. Reconheceu-se que a família é entendida no relatório numa perspectiva tradicional, mas recusa-se que tenha havido qualquer intenção de deixar de fora outros tipos de família. Finalmente, e quanto à justiça fiscal, considerou-se que foi uma opção, mas reconheceu-se haver efeitos perversos nas medidas propostas. Espero ter cumprido a minha função. Bom, em nome da Associação para o Planeamento da Família, umas últimas palavras. Portanto, em primeiro lugar, portanto, meia dúzia de tópicos só. Em primeiro lugar, relembrar que nós tivemos aqui durante estes 2 dias a lidar com conceitos técnicos e com uma problemática. O próprio título da conferência chama-se Problemáticas da Natalidade, Aspectos Sociais, Económicos e Políticos, mas não esquecer que, de facto, o que está aqui em questão é uma atividade profundamente humana. Tivemos aqui a discutir, portanto, o ter filhos e filhas, não é? O constituir famílias, a vida das famílias. Portanto, tivemos aqui, de facto, a falar de temas profundamente humanos, mas, obviamente, com uma linguagem, com uma linguagem técnica com a qual procuramos aprofundar, digamos, o debate e o conhecimento. Também um segundo comentário, portanto, há aqui uma preocupação portuguesa, no sentido de que estamos a discutir a natalidade em Portugal e, portanto, digamos, estamos a discutir um fenómeno de uma determinada população que vive num determinado território e, obviamente, não recusando qualquer perspectiva global e qualquer contextualização deste problema, quer no contexto europeu, quer no contexto global, entender que, de facto, há legitimidade para discutir um problema português e que se passa, digamos, neste momento na população portuguesa. Em segundo lugar, também, desdramatizar, portanto, o próprio problema e tivemos aqui a ocasião também digamos, de contrapor um pouco à tragédia do inverno demográfico, etc. Portanto, percebermos que, portanto, esta transformação demográfica é importante, terá seguramente consequências, mas não estamos à beira do fim, à beira do fim da família, etc., etc. Depois, do ponto de vista de entidade organizadora, reconhecer que de facto estes 2 dias foram um enorme sucesso. Acho que houve aqui a oportunidade de uma abordagem muito vasta, muito diversa e muito profunda e rigorosa. E nesse sentido, eu penso que nós, quando começámos a discutir esta possibilidade, e a APF desafiou o ICS e depois o IPP juntou-se também a nós,
e quando começámos a imaginar este evento e a imaginar os objetivos que queríamos para o evento, eu penso que, comparando o que imaginámos e o que aconteceu, de facto foi um grande sucesso. Quarto ponto, recordar a missão da APF. Portanto, a missão da APF é apoiar os indivíduos a fazerem, as pessoas, portanto, a fazerem escolhas livres e informadas na sua vida sexual e reprodutiva e apoiar a parentalidade positiva. E é neste contexto que volto a referir que para a APF, e retomando as palavras de facto de Mário Lessa de Bandeira, o que está aqui em causa é o direito à concepção e por isso, digamos, o nosso compromisso de acordo com a nossa missão, em provocarmos a discussão e mantermos, digamos, este debate e tentarmos intervir como organização da sociedade civil neste debate e nesta problemática do direito à concepção e, neste caso, portanto, da queda da natalidade. Duas preocupações. Uma é que eu expressei ontem aqui, é que a propósito da queda da natalidade se tente condicionar os direitos sexuais e reprodutivos. E haverá seguramente grupos e setores que o pretendem fazer e que, aliás, portanto, já estão a utilizar o argumento do tal inverno demográfico, portanto, para tentar limitar os direitos que as mulheres e os homens portugueses ganharam, portanto, em termos da sua vida sexual e reprodutiva, os direitos sexuais e reprodutivos. Outra preocupação, obviamente, é que tudo isto e o futuro se vai passar num cenário de extremo condicionamento económico e financeiro e portanto, não podemos, obviamente, deixar de pensar nas dificuldades que esta questão da natalidade e do apoio à natalidade e do direito à concepção vão defrontar neste cenário portanto, de décadas e que infelizmente, portanto, estamos confrontados. E por último, digamos, apesar destas preocupações, da nossa parte da APF, deixar aqui uma mensagem positiva, no sentido de que muito se alcançou já. Estas questões do controle da natalidade, da queda da natalidade, ao fim e ao cabo, expressam a liberdade de nós todos fazermos opções sobre o que queremos nas nossas vidas, e é isso que interessa. E com certeza também que, quer ao nível do Estado, a nível central, quer ao nível local, provavelmente haverá com certeza capacidade inventiva para apoiar as pessoas, os casais, neste direito à concepção. Muito obrigado. Não, eu não, já falei na sessão de abertura, o Duarte disse o ponto espremido da minha perspectiva, muito bem a nossa perspectiva enquanto ONG, e portanto não tenho nada a acrescentar a não ser apoiar as palavras que ele disse. A única coisa que quero reiterar é que o mérito todo é da APF e do ICS, e que eu apenas... o Instituto de Políticas Públicas é uma coisa muito nova, e embora eu faço parte da APF, há muita gente se calhar não sabe aqui, mas faço parte dos corpos sociais da APF, e portanto, quando, já nem sei como é que a coisa surgiu, mas em conversa com o Duarte, obviamente que isto é políticas públicas, não é? Mas há gente no ISEC que sabe muito mais sobre estas temáticas do que eu. Estou aqui a apontar para a Sara, mas é uma área em que obviamente tem todo o sentido apostar, e acho que, apesar da colaboração não gostar de... Não estive doente, não é? Não pude partilhar, mas acho que daquilo que eu
pude perceber, acho que foi um sucesso e acho que nós temos que saber trabalhar mais todos uns com os outros. Acho que todos aprendemos com esta multidisciplinaridade. Obrigado. Eu só queria fazer aqui alguns agradecimentos, já foi aqui, já falámos muito e estamos todos muito cansados. E, portanto, queria fazer 3 agradecimentos, 4, muito especiais. Um deles, como é óbvio, queria agradecer ao Duarte esta iniciativa que ele teve e que nos levou para dentro da sua proposta e da humildade que o Duarte e que o João tiveram para integrarem as nossas também, o puxar à brasa à nossa sardinha, e que foi muito interessante porque de facto conseguimos reunir. A APF tem uma rede e o OFAP e o ICS têm outra, e foi interessantíssimo conseguir juntar as nossas redes de trabalho e de colegas e com quem trabalhamos. E é preciso dizer que, tal como a sociedade em geral, as instituições também estão a passar por uma fase de austeridade terrível e, portanto, estão aqui 3 institutos que tinham 0 financiamento para este encontro, e, portanto, foi o trabalho do Duarte e do João na APF que conseguiram angariar fundos através dos patrocínios para conseguirmos fazer esta conferência nos moldes em que ela se realizou. E, portanto, um agradecimento muito especial que de outra maneira não teríamos conseguido. E, portanto, queria agradecer também ao trabalho de bastidores e das pessoas invisíveis que estão por trás desta conferência, e, portanto, um agradecimento muito especial à Sara Duarte e à Madalena. Portanto, isto era uma troca de e-mails frenética, diária, entre nós, da APF. O agradecimento à Margarida Bernardo e ao João Pedro Silva, aqui do ICS, ao Sr. Araújo, que passou o tempo todo ali atrás, está cá, mas passou o tempo todo ali atrás daquele vidro, a tomar conta desta parte toda, para que isto tudo estivesse a funcionar, e as senhoras que organizaram sempre mantiveram isto sempre impecável, as senhoras que entravam e saíam e que nós andávamos por elas. Portanto, um agradecimento muito especial a todas estas pessoas que tornam isto possível, e um agradecimento especial a estes colegas irresistentes, mas a todos que prontamente aceitaram este desafio: a Isabel, a Sara, a Heloísa, a Anália, o David, e a Sónia e os que já se foram embora. Um agradecimento muito especial a todos. Obrigada a todos. Eu também queria agradecer a todos que participaram nesta conferência. Queria dizer que levo daqui a sensação de que isto é um começo de um trabalho importante que temos pela frente, porque, de facto, ao longo destes 2 dias, temos aqui alguns indicadores de políticas que estão neste momento a ser muito residuais, que não estão a dar apoio às famílias, nomeadamente às famílias com crianças, políticas que também estão a incrementar a pobreza em vez de reduzir, e, portanto, esta preocupação com a ausência de políticas que enquadrem minimamente os problemas que as famílias estão a sentir, para mim foi muito importante verificar a dimensão e as áreas, muitas áreas em que, de facto, há neste momento uma ausência de políticas. Por outro lado, esta necessidade que sentimos de ligar as políticas de natalidade às políticas de família e a outras áreas de políticas públicas. A necessidade de retomar medidas que estavam a ser implementadas e que neste momento não estão a ser retomadas, como na área do abono, na área dos serviços, etc. E, por outro lado, a necessidade também de dar atenção à institucionalização das políticas. O organismo, não há organismo sequer que se preocupe com esta área neste momento. E as senhoras deputadas estão a fazer um trabalho, no fundo, num vazio institucional, neste momento. Portanto, acho que isto é um começo, acho que não devemos abandonar, digamos, o trabalho que começámos aqui nestes 2 dias. Fazia um apelo a que continuássemos a trabalhar. Acho que devíamos pensar talvez numa pequena publicação
se estiverem de acordo, e se o Duarte e o João e o ainda tiverem alguma sobra, digamos, em termos de disponibilidade financeira, talvez fosse bom, mas enfim, chegaremos a um acordo para publicar aquilo que se passou aqui nestes 2 dias, para ficar registado. Obrigado, Rodrigo e Catarina, pelo trabalho de registro que fizeram, e obrigada a todos, e espero ver-vos em breve em mais um debate, porque acho que este diálogo é essencial para continuar este trabalho. Obrigada.